Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que passaram o final de semana de vocês? Hoje vamos dar início à nossa primeira aula da semana e vamos hoje ter a nossa aula de português, tá certo? Então, já de início eu vou pedindo para vocês abrirem o livrinho de vocês na página 25 da nossa matéria. Início a nossa aula, tá bom? Nossa aula de hoje será mais em relação à interpretação. Interpretação de texto, interpretação de imagem, como vocês já puderam observar no livrinho de vocês. Esse tipo de atividade Tia já vem trabalhando com vocês já faz um bom tempo. Nas nossas aulas de português, nas nossas aulas de leitura. E hoje não vai ser diferente das outras aulas, tá certo? Vou pegar meu livro, tá bom? E eu já espero que vocês estejam com os de vocês, tá bom? Vamos lá. O texto 2, né, da nossa página 25, ele já começa mostrando e nos informando o que é para fazer. Veja as duas capas de obras reproduzidas abaixo. A primeira obra é A Lebre e a Tartaruga. A nossa segunda é A Cigarra e a Formiga. De início, vocês já percebem o que nessa capa? Qual é a leitura que a gente pode fazer desta capa? Como a gente já falou muito, a primeira leitura que fazemos, a primeira leitura que é feita quando pegamos um livro, uma folha, é o título dela. Aquele texto, aquela leitura, ela estivesse se apresentando para nós, leitores, tá bom? E a capa dessa obra, ela já mostra o que é que vai acontecer nessa historinha que vamos ler, nessa obra que vamos ler, tá bom? E eu quero que vocês pensem um pouquinho o que é essa obra. Abaixo disso tem 3 perguntinhas que eu queria que vocês respondessem elas no caderno de vocês. Bem bonitinho, como vocês sempre fazem. Cabeçalho, a atividade, bem bonitinho. E eu quero as respostas no caderno e eu peço que vocês me mandem foto no privado, tá bom? E as perguntas são: a que tipo de obra essas capas fazem referência? Vocês vão observar a capa bem direitinho, vão ver. Vocês vão fazer a leitura visual desta capa e vão responder essa primeira pergunta. A segunda é: o que os títulos das obras lembram? Vocês vão pensar, vão analisar o que é que esses títulos fazem vocês lembrar, bom? E a terceira pergunta é: o que acontece nessas histórias? Conte-as para os colegas e o professor. Como infelizmente não estamos juntos, não podemos fazer essa terceira atividade em conjunto, o que é que eu vou pedir para vocês? Essa terceira questão, vocês vão fazer um vídeo, tá certo? Fazer um vídeo explicando para mim e para os coleguinhas de vocês o que acontece nessas historinhas, tá certo? Vocês vão falar de cada historinha no vídeo e explicar com as palavras de vocês. Então eu espero esses vídeos no meu privado, tá bom? Vocês mandam pra tia e tia vai dar um jeitinho, vai dar uma organizadinha e manda para todos os colegas, tá bom? Então vamos dar continuidade à nossa aula. O que é que vocês vão fazer hoje? Além dessas 3 questões, que é observar a imagem, que eu fiz agora a leitura com vocês, que eu pedi para vocês fazerem, responderem as 2 questões no caderno e a terceira me mandarem um vídeo, vocês vão ler esse textinho, o cervo e o seu reflexo. Hoje farei a leitura com vocês. Por quê? Porque tem algumas observações que eu gostaria de fazer com vocês
em relação à interpretação dos nossos textos, tá bom? Peço que vocês já estejam com o livro em mãos, para que a gente faça essa leitura em conjunto, certo? Vamos lá. O cervo e o seu reflexo. Um jovem cervo que estava bebendo água num córrego de água cristalina, viu a si mesmo refletido na límpida água. Ficou encantado com as formas e arcos dos seus imponentes chifres, mas ficou muito decepcionado e envergonhado com suas delgadas pernas. E suspirou. Como é possível tal coisa, ser dotado de tão desprezíveis e desajeitadas pernas, quando ao mesmo tempo fui agraciado com tão bela e majestosa coroa? Nesse momento, ele sentiu o cheiro de uma pantera, que de repente saltou de dentro do mato, onde estava a sua espreita, na ânsia de capturá-lo. Mas, apesar de ser mais ágil, de ter mais velocidade, os largos galhos dos seus chifres ficaram presos nos galhos das árvores, impedindo sua fuga para se pôr a salvo de seu agressor. Desse modo, em pouco tempo, seu carrasco o alcançou, até com facilidade. Então, o infeliz cervo percebeu que as pernas das quais tanto se lamentavam, com toda certeza o teriam posto a salvo do perigo. Isso se aqueles vistosos e naquele momento inúteis e indesejáveis ornamentos de sua cabeça não tivessem impedido. Moral da história: com frequência nos preocupamos mais com os aspectos das coisas inúteis e deixamos em segundo plano aquilo que de fato tem valor. Fábula de Esopo. Como vocês podem perceber, no finalzinho do texto tem 3 palavrinhas com o significado delas, que elas estão de laranja no nosso texto, tá bom? Porque existe o significado das palavras no final do nosso texto. Essas palavras é algo comum para vocês já escutaram em algum momento, por isso que resolvi dessa vez fazer a leitura com vocês, tá certo? Porque eu queria que vocês pensassem, que vocês analisassem o porquê que usamos essas palavras, que às vezes conhecemos ou não, mas que muitas vezes temos o significado delas no final. Mas por quê? Por que a gente usa palavras com os seus sinônimos? Eu quero que vocês pensem e no caderninho de vocês escrevam, explicando para a tia o que é que vocês acham dessas palavras, porque usamos tanto o sinônimo, tá bom? E agora vamos falar da nossa atividade, que será a atividade da página 26, apenas o lado A, tá certo? Lembra que as nossas folhinhas do livro, eles são divididos em 2 partes, e tem a parte do lado A e a parte do lado B. Então eu peço que vocês façam apenas a parte do lado A, e tem uma 4ª questão do lado B, mas ela vai ser respondida no caderno, tá bom? O que é a nossa atividade? Vocês vão responder questões do nosso texto, vocês vão interpretar o texto que lemos, tá bom? Vocês vão dizer porque no nosso texto existem ferramentas, existem coisas que usamos para que o nosso texto ele não fique cansativo, ele não fique algo tão repetitivo, tá bom? E
Por isso que eu fiz a leitura com vocês. Aí eu peço novamente que vocês façam aquela leitura de vocês, sozinhos. Porque é preciso que a gente leia, por mais que eu tenha lido para vocês, que vocês leiam uma vez, duas, até entender direitinho o texto, saber as partes desse texto, compreender o que o texto está falando, tá bom? Por isso que é importante essa nossa interpretação, por isso que a gente reforça tanto essa parte de interpretação, porque a gente usa em muitas coisas, tá bom? Existem partes no nosso texto que ou usamos os sinônimos, que são palavras que têm o mesmo significado, só que elas são escritas de outras formas, e existem ferramentas, existem palavrinhas que podem substituir um nome, substituir as palavras no texto para que não fique tão repetitivo. Um exemplo da utilização desses sinônimos é o seguinte que eu vou mostrar a vocês. O exemplo é: Maria foi ao mercado. Maria comprou arroz, feijão e macarrão. Como vocês viram, no exemplo que eu usei, a palavra nome Maria foi repetido 2 vezes, mas eu poderia usar algo que substituísse esse nome Maria. Como eu poderia fazer? Nesse caso, podemos substituir o nome Maria por ela. Então ficaria assim: Maria foi ao mercado, ela comprou arroz, feijão e macarrão. A mudança, ela pode ser, a palavra ela pode ser mudada, mas ela não perde o seu sentido na frase, no texto, tá certo? Usamos isso para que o nosso texto não fique algo cansativo. Imagina você estar repetindo o nome do personagem várias vezes, ou repetir a mesma palavra, colocar ela várias vezes num texto, ele vai ficando cansativo, vai ficando repetitivo, e a gente vai perdendo aquela vontade de ler, né? A nossa atividade. Como vocês perceberam, o texto que eu li para vocês, ele é identificado como o quê? Como uma fábula. E o que é uma fábula? Que a gente já falou muitas e muitas vezes. É isso que vocês vão identificar. O tipo textual, as falas dos personagens, essas mudanças, esses sinônimos, essas substituições no texto que a gente faz para que ele não fique algo tão repetitivo, tá certo? É essa a nossa atividade de hoje. Vocês vão interpretar o texto. Lembrando que a 4ª questão, que está do lado B da nossa página, ela será respondida no caderno, bom? Como aquelas outras que tia também pediu para que vocês respondessem no caderno. O que é a nossa atividade? Vocês vão responder as 2 questões da página anterior no caderno. A 3ª questão, vocês vão fazer um vídeo e vão mandar para mim no privado, tá certo? No meu WhatsApp. E vão fazer a atividade do livro. E a 4ª questão vocês vão copiar no caderno também. Aí essa atividade, a do caderno, a do livro, vocês me mandam fotos, tá certo? Para que tia possa fazer a correção. Então a nossa aula de hoje é essa. Qualquer dúvida, qualquer observação, qualquer coisa assim que faltou, vocês podem entrar em contato com tia e podem me mandar mensagem, tá bom? Até a nossa próxima aula. Um beijo para vocês e